Como desenvolver uma conversação básica com os surdos? A primeira coisa que você tem que saber é, ao chegar perto de uma pessoa surda, que você quer comunicar com ela, você precisa estar no campo de visão dela, tem que dar para o surdo ver você. Se você chega e o surdo está de costas, por exemplo, você não deve tocar no ombro dele. Você deve se aproximar dele e, vamos supor, a pessoa está aqui olhando para o lado de lá. E aí você foi e chegou aqui assim. Se ela está de costas para você ainda, você faz assim, ó, com a sua mão, como se a sua mão fosse chegar aqui assim, ó, por trás da pessoa, sobre os ombros dela ou do lado dela e dê para ela ver a sua mão, tocando aqui, passando assim. Você não vai encostar no surdo, você vai só aproximar, fazendo assim. Se a pessoa está de longe, já está te vendo, você pode acenar assim, primeira coisa, para você saber que a pessoa está olhando para você. Beleza, contato visual estabelecido, agora você começa a conversação. Essa conversação começa geralmente com um cumprimento, você vai cumprimentar a pessoa. E aqui tem alguns detalhes interessantes sobre a Libras que são diferentes da língua portuguesa. Você vai descobrir o porquê daqui a pouco. Olha só que interessante. Você pode cumprimentar de maneira assim, como geralmente a gente cumprimenta, às vezes chega num ambiente, você cumprimenta com um bom dia, boa tarde, boa noite. Então você faz assim, uma bolinha aqui, mas ela já tem que estar aqui assim, ó. E aí você abre a mão. Isso aqui é bom. Só que para você fazer isso, não é com a cara assim, tá bom, não. Você faz com a cara aberta. Então percebe que a expressão facial é aberta. Bom, e aí você faz dia dessa forma. A maneira como você vai fazer é meio espelhado do que eu estou fazendo, olha. Então seria assim, o bom e o dia pro lado de cá. Percebe? Você pode fazer com a mão direita ou com a esquerda, tanto faz. Mas, ao fazer assim, se você está fazendo com a direita, vai começar do lado esquerdo e vem para o lado direito. Se você está fazendo com a mão esquerda, vai começar do lado direito e vem para o lado esquerdo. Percebe? É contrário. É como se fosse, imagina o sol, ele está subindo assim, só que tem esse dedo aqui, tá? Então, bom dia. Tem outras formas de dizer bom dia? Tem várias. Mas essa daqui é a principal. Você vai conseguir se comunicar com o Brasil inteiro dessa forma. E aí vem então o boa tarde. Pode ser dessa forma. Percebe? Bom, boa, a mesma coisa. Porque a Libras não depende do português. E aí vem o tarde assim, que pode ser assim ou pode ser assim. Agora, tem um detalhe que você vai descobrir daqui a pouco sobre essa lógica aqui, que aí você vai conseguir memorizar isso aí com muita facilidade. E então vem o boa noite. Esses três sinais na Libras, eles são sinais mais formais. No português eles são formais? São. Mas na Libras eles são muito mais formais. Tá? E aí, tem outras maneiras mais informais de você fazer. Então vou recapitular aqui, ó. Bom dia. O boa tarde pode ser assim ou pode ser assim também, qualquer um dos dois. E boa noite. Esse sinal aqui vem da ideia do sol estar de fato subindo no céu. Então, bom dia. O sol está subindo. Então aí você grava que é assim por causa disso. Aí vem o boa tarde. O boa tarde vem do sol estar descendo. Percebe? Está descendo. Ele pode descer aqui ou pode descer aqui. Isso vai depender de uma região para outra, mas qualquer um dos dois vai conseguir se comunicar com os surdos. E então vem o boa noite. O boa noite também é do sol estar já se escondendo por trás do horizonte. Percebe? Então aqui seria a linha do horizonte. Isso significa que quando você vai cumprimentar dessa forma, você está focado no horário. Por isso que na Libras isso é muito formal. Percebe? Porque você está focado realmente no horário que alguma coisa ali está acontecendo. E isso faz com que essa comunicação fique muito formal na Libras. Agora, é possível você dizer bom dia de maneira informal? Sim. Rápido. Se você faz rápido, é informal. Olha que interessante. Se você faz o boa tarde assim, ele até fica encurtado, nem fica abrindo tanto. Sabe? É igual quando a gente fala assim, dia, tarde. Algumas regiões do Brasil falam isso, é muito engraçado. E aí, quando é à noite, como é que você diz boa noite de maneira informal? Tem duas formas. Pode ser assim, tá vendo? O olho fica até meio fechadinho, porque já está escurecendo. Pode ser assim ou pode ser assim. Aí quando é assim, fica meio sem contexto, o que você faz? Você faz boa noite. Aqui abre e aqui fecha. Olha que interessante. Percebe? Então, o sinal, embora geralmente ele é formal, se você faz ele mais rápido, como no caso do bom dia ou boa tarde, ou se você faz ele encurtado, como no caso do boa noite,
que seria quase como um bom escuro. Não, mas é boa noite, boa noite. Aí às vezes só chega, tá a galera lá e tal, você chega assim, ó, boa noite, sabe? Aquele boa noite mais curtinho, sabe? Que você chegou assim, as pessoas já estão lá, boa noite. Tem essas 3 formas. Isso significa que se você encontra um surdo no supermercado, geralmente você não vai usar nenhuma dessas 3, porque é um ambiente muito informal. A não ser que você seja, por exemplo, o chefe, o monitor, um colega de trabalho do surdo ali, encarregado, que aí esse cumprimento formal ele faz mais sentido. Percebe? E aí, como é que seria o cumprimento informal, então? Muito simples. Tem algumas formas de você fazer ele. Eu vou te explicar aqui, você vai entender como que ele funciona e como que você vai memorizar aí na sua mente de maneira muito fácil, simples e prática. Daqui a pouco você vai entender a maneira como os surdos mais usam para cumprimentar uns aos outros e como que você pode utilizar isso e o surdo vai se sentir bem acolhido por você também. Olha que interessante. A forma como geralmente se usa para cumprimentar é só assim. É o mesmo sinal, percebe que a gente usou do bom dia, boa tarde, boa noite, lembra? É o mesmo sinal, só que você faz com a mão assim na frente. A mão tá aqui, ela faz assim para frente. Tudo bem? É essa a ideia. Só que aí tem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer com a cara assim mais aberta, em que você já está dizendo que você está bem. Você não está dizendo para o outro. Você está dizendo assim, olha, oi, eu estou bem. É quase se fosse dizer assim. Mas você quer perguntar para o outro se ele está bem? Nesse cumprimento, você abaixa um pouco a sua cabeça, bem pouquinho, e aí você levanta a sobrancelha. Tudo bem? É muito simples. É só você, na hora que você for fazer, você lembrar que você está perguntando. Porque no português a gente faz isso também. Você chega lá e assim, aqui você tem tal coisa aqui? Sabe? Você chega assim perguntando, onde que fica as coisas, sabe? Você faz exatamente assim, você abaixa a cabeça e levanta a sobrancelha bem de levinho. É a mesma lógica na Libras. Essa é uma expressão que está muito, quase que uma comunicação não verbal que nós, seres humanos, temos. E aí, o que vai acontecer? No caso da Libras é uma comunicação verbal, embora seja com as mãos, tá? E aí, esse detalhe aqui é muito interessante, porque se você pergunta tudo bem, geralmente a outra pessoa vai te responder como na Libras? Tudo bem. Ele pode dizer só assim, ou ele pode dizer assim. Percebe que interessante? E aí tem um detalhe aqui sobre essa forma como os surdos geralmente se cumprimentam, que é dessa forma aqui, olha. Esse sinal é um sinal muito interessante na Libras. Por quê? Geralmente as pessoas acham que ele significa saúde, porque é como se fosse um médico vindo com um estetoscópio, assim, né? E aí ele toca aqui assim, para poder fazer o exame físico. Percebe? Aqui, saúde. O próprio médico, né? Saúde aqui. Mas ele significa muito mais do que só saúde. Ele significa a ideia de você estar bem. Estar bem como assim? Se você está tudo bem, está tudo bem? Seu corpo, a sua mente, a sua família, a galera toda lá está bem? Ele significa isso tudo junto. Só isso. Percebe? Só que aí, como você está perguntando, você vai... Assim, ó, só com o dedo médio tocando aqui. Isso aqui é muito interessante, porque a maioria das pessoas ouvintes que estão aprendendo Libras ficam tentando cumprimentar o surdo de maneira como é na lógica da cultura ouvinte, só que são culturas diferentes. A Libras não depende do português, percebe? Então, quando você está perguntando isso aqui, você não está perguntando se a saúde da pessoa está boa. Pode ser, mas é muito mais abrangente do que isso. Curioso, né? Pois é. E aí tem outras formas de você cumprimentar os surdos também, que é simplesmente com esse aceno. Esse aceno aqui na Libras, ele pode significar tanto o oi, o olá, é a mesma coisa na Libras. Como é que vai diferenciar? Não importa, porque na Libras é uma coisa só, no português a gente tem 2 palavras para isso. Na Libras é só esse. Ah, mas eu ouvi falar que você pode fazer assim, ó, i, você pode fazer assim. Pode fazer? Pode. Mas não faz tanto sentido na Libras, embora alguns surdos utilizem. Para e pensa comigo. A Libras não depende do português. Percebe? E isso aqui é literalmente a letra O e a letra I. Percebe? Então, mesmo que algumas pessoas usem na Libras, a Libras mesmo não faz sentido, porque é uma língua visual, é uma língua que tem os surdos têm uma outra forma de ver o mundo.
E aí, isso aqui, por exemplo, serve para a empresa de telefonia. Oi. Serve para ela, que inclusive seria mais assim, ou o O e o I abrindo assim também, poderia ser. Mas o oi ou olá na Libras, em Libras mesmo, só assim. Você vai lá e cumprimenta. E a pessoa vai te responder também assim. Mas você percebeu que parece com tchau? Interessante, né? Qual que vai ser a diferença do oi, olá ou do tchau? Muito simples. Quando você está chegando, você já sabe, né? Oi, olá. Se você estiver saindo, aí fica sendo o tchau. Percebeu? E aí o que acontece? Você já cumprimentou o surdo e aí agora vem um detalhe muito importante, você precisa se apresentar. Às vezes você está num ambiente em que você quer se apresentar, ou tem como se apresentar, às vezes não tem. Como é que é essa apresentação em Libras? Ela tem umas características bem interessantes. A primeira delas é que o que mais importa para o surdo numa apresentação pessoal é qual o seu sinal, ou seja, qual a forma como as comunidades surdas conhecem você. Isso significa que o seu nome no português, assim como o meu nome, Madison, ele não tem um equivalente direto na Libras. As línguas orais você tem Pedro, em inglês é Peter, por exemplo, e assim você tem essas variações de uma língua para outra, de equivalentes diretos do nome, mas na Libras não existe essa equivalência direta com relação ao nome que a gente tem no português, assim como as outras línguas de sinais também não tem. Por quê? A Libras não depende do português, percebe? Isso significa que quando você começa a ter contato com os surdos, ou você tem um amigo surdo, um colega de trabalho, um familiar, você recebe um sinal, uma forma diferente como ele vai designar você. Por exemplo, o meu sinal é assim. O sinal da Raquel, minha esposa, é assim. E dessa forma aqui, os surdos que têm contato com ela, ou outras pessoas do Brasil que já conhecem a Raquel, sabem que essa pessoa aqui é a Raquel, especificamente ela. Não significa que esse sinal aqui significa o nome Raquel para todas as Raquels que existem. Não. Assim como o meu sinal é esse daqui, ele é o Madison, eu. Não todos os Madisons, por exemplo. Não é um equivalente direto. Por isso que eu falei, a Libras não depende do português. E essa lógica dos nomes também não. Se você já tem o seu sinal na Libras, já tem o seu sinal dado por algum surdo, ótimo. Você vai utilizar ele para se apresentar. Como é que você utiliza ele? Você faz assim. Você pode fazer assim, dizendo, esse daqui é o meu sinal. Pode ser dessa forma, ou pode ser assim também, olha, para dentro. Aí o sinal de sinal é para fora. É aquilo que é dado para alguém. O que foi dado aquilo? O que foi dado aquilo? Ok? Mas quando você faz para você mesmo, você faz isso para dentro. É como se fosse assim, ó. O braço fica paradinho aqui. Você gira somente o punho para fora, ou se você estiver falando de você mesmo, somente o punho para dentro. Mas às vezes você pode fazer só assim, ou às vezes você toca também. Pode ser qualquer uma das duas formas para dizer, o meu sinal é, e aí você faz o seu sinal. No meu caso, oi, esse aqui é o meu sinal. É isso que importa para o surdo. Isso significa que a soletração do meu nome na Libras, Madison, geralmente não importa para o surdo. A não ser que ele for procurar numa rede social, que ele vai ter que soletrar isso para alguém, que ele vai ter que escrever isso para alguém, mas, no geral, não importa. É muito comum os surdos estarem entre si e eles não perguntarem o nome de ninguém ali. Eles perguntarem só o sinal da pessoa. Por quê? Porque o sinal é o sinal nome da pessoa na cultura surda. E isso que importa para os surdos no geral. Agora, se você ainda não tem o seu sinal nome, e você não tem outros surdos com quem você tenha contato, e você quer dizer o seu nome, você pode dizer o seu nome. O sinal de nome na Libras pode ser feito assim, ou pode ser feito assim. É como se fosse assim. Lembra na escola, quando a gente era criança? Algumas escolas tinham, inclusive, o nome que você colocava um adesivo aqui ou um crachá. Então, o sinal de nome feito dessa forma aqui, ele pega justamente isso, de que é o que você está lendo que está escrito na pessoa. Olha que interessante. É o que você está lendo ali. E se você for fazer isso para dentro, ou seja, como que eu me chamo, qual que é o meu nome, você faz assim. Então, para fora, você está dizendo o sinal de nome normal, para dentro você está dizendo o meu nome é. Assim como o meu sinal é, o meu nome é. Percebe? Então, o meu nome é significa na Libras aquilo que as pessoas leem escrito aqui na minha camisa,
Entende? Aquilo que as pessoas leem escrito aqui em mim, literalmente significaria isso. Interessante, né? Então, você vai e diz qual que é o seu nome. Para isso, você vai utilizar as letras do alfabeto manual da Libras. Por exemplo, no meu caso, M-A-D-S-O-N. Percebe? Então, essas letras aqui, elas representam as letras, esses formatos de mão representam as letras da língua portuguesa. Isso significa que é uma equivalência do português da Libras? Mais ou menos. Mas o que você precisa ter muita clareza é que somente saber o alfabeto manual da Libras não garante que você vai comunicar com a pessoa surda. Sabe por quê? Lembra do que eu falei, a Libras não depende do português. Isso significa que a forma como os surdos realmente se comunicam, como eles veem o mundo, como eles interagem na Libras, não depende do português. E essa soletração no alfabeto manual, ela é uma representação do português. Isso significa que muitos surdos, provavelmente a maioria deles, se você ficar só soletrando as coisas, querendo comunicar com o surdo, eles não vão te compreender, não vai ficar claro para eles. Por quê? A forma como o cérebro dos surdos processa as informações é diferente da forma como nós ouvintes processamos. Para e pensa comigo, essas letras do português, quando a gente escreve, elas são, a grosso modo, uma representação dos sons da nossa fala. Mas o surdo não ouve. Isso significa também que essas indicações de letras para ele não tem essa memória auditiva ali. Percebe? No geral, não tem. Logo, ficar soletrando tudo enquanto há não significa quase nada. Às vezes, o surdo até vai trocar as sílabas de lugar, vai trocar as letras de lugar, não é porque ele não quis aprender aquilo. Não, o cérebro dele funciona de uma forma diferente. A forma de ele ver o mundo é diferente. A Libras não depende do português. Percebeu? Então, quando você chega para conversar, para você cumprimentar uma pessoa surda, e aí, quando você já cumprimentou ele, ele vai achar que você já sabe a Libras. E se você não sabe ainda, você pode dizer que você está aprendendo a Libras. Como é que diz isso? Aprender Libras. Então, eu estou aprendendo a língua de sinais. E aí ele vai sinalizar um tanto de coisa ali e tal, mas aí você diz, pode dizer assim, calma, não, peraí, faz mais devagar, faça de forma mais tranquila, percebe? Então aqui seria essa a ideia. Aí você fala, eu ainda estou aprendendo, percebe? Agora tem um detalhe aqui interessante. Eu, lá atrás, eu disse isso que eu estava aprendendo e eu passei anos para finalmente conseguir aprender como que me comunicava com os surdos realmente. Por quê? Porque a forma como eu estava tentando aprender a Libras era tudo baseado no português, sinal por sinal, palavra por palavra. Então tome cuidado para você não cair no mesmo erro que eu caí lá atrás, porque sem saber eu acabei me desviando do caminho da Libras. Lembre-se, a Libras não depende do português. Percebe? Se você aprendeu algo novo nessa aula que você não sabia ainda, aperte o gostei aí abaixo, só para eu saber que você aprendeu algo novo. Deixe seu comentário aqui abaixo, dizendo qual foi a sua maior descoberta, que o que você aprendeu, que você não sabia antes ainda e que mais te chamou a sua atenção. Ou pode colocar também aqui as suas dúvidas, as suas perguntas. E claro, aperte o botão se inscrever, o botão vermelho, vai lá, aperta ele, se inscreve aqui no canal e toque no sininho, badala o sininho para que você seja avisado em primeiríssima mão quando eu publicar novas aulas, novos conteúdos aqui no canal também. Me segue lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. Vai lá!